Bom, agora a gente vai falar sobre mais um estudo do MAP Biomas, que divulgou recentemente sobre a evolução da pastagem nos últimos 36 anos no Brasil, nos diversos biomas. O que chama bastante atenção é que o principal uso dado ao solo brasileiro é a pastagem. Ela ocupa 154 milhões de hectares de norte a sul do país, com presença em todos os 6 biomas. Para se ter uma ideia, as pastagens brasileiras ocupam uma área equivalente a todo o estado do Amazonas. A gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto com o nosso convidado, que vai nos dar aí os destaques desse mapeamento, a qualidade de pastagens no Brasil entre 1985 e 2020 e o que isso representa para o meio ambiente. Saber como é que a boiada está passando, né? Vamos falar aqui com o Laerte Ferreira, professor e pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás e coordenador do levantamento de pastagens do MAP Biomas. Olá, Laerte, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nós aqui agradecemos, Laerte. Bom, primeiro dado geral que aparece em destaque nesse estudo é o aumento de 39,1% na área total de pastagem em 36 anos. Né? A área ocupada pelas pastagens cultivadas aumentou de forma acelerada até o início dos anos 2000. Depois houve também uma tendência de estabilização e, em seguida, um decréscimo. Em 2020, decréscimo de 6,6%. Em relação a 2006. Estou falando exatamente o que está já no início aqui do estudo. E qual que é a evolução da área de pastagem em cada bioma? Laerte, fala para a gente. Tá, nós tivemos, né, bom, essa evolução, ela é bastante significativa, tá? E eu quero abrir aqui, eu quero entrar em detalhes sobre cada bioma. É uma evolução grande, como você apontou, né? A área de pastagem é o principal uso da terra no Brasil. Então, nós temos uma área aberta na forma de pastagens, né? Utilizada, muito extensa. Essa área, na verdade, ela é maior do que a área que a pecuária utiliza é maior do que essa área de pastagem mapeada. Isso é importante ressaltar, porque no âmbito do MAP Biomas, né, todo esse levantamento é feito no âmbito do MAP Biomas, nós temos, né, quando a gente considera todas as formas de cobertura e uso da terra no Brasil, nós temos cerca de 45 milhões de hectares, né, de formações campestres pastejáveis, né, e também temos outros cerca de 45 milhões de hectares daquilo que a gente chama de mosaico, agricultura-pastagem, onde é muito difícil separar com imagens de satélite, né, as áreas efetivamente ocupadas com pastagem e as áreas com agricultura. E nesse mosaico de agricultura-pastagem, nós temos também formas consorciadas de uso da terra. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar claro para todos os ouvintes é que a área ocupada pela pecuária no Brasil é maior do que esses cerca de 155 milhões, 156 milhões de hectares, tá? Então, nós temos uma área muito importante na forma de pastagem. Falando bioma por bioma, tá? A gente tem, por exemplo, no bioma Amazônia, a área de pastagem, aí eu vou falar agora, eu quero falar também da qualidade, e o MAP Biomas faz o mapeamento da cobertura e uso da terra no país desde 1985. Nós estamos acompanhando, né, ano a ano, o que aconteceu no território nacional. E o que nós podemos dizer, né, é que quase um terço, quase 30%, na verdade, cerca de 30% do território nacional já foram convertidos, né, deixaram de ser áreas naturais para serem áreas agrícolas, áreas de pastagens, áreas urbanas. Então, é uma área muito expressiva. Nós estamos falando, na verdade, de cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados do território nacional já convertidos. E o que é bastante grave é que cerca de um terço de toda essa área convertida foi transformada nos últimos 36 anos. Então, se a gente pegar
todo o período, né, desde o início lá da chegada dos portugueses, em 1500, até os dias atuais, cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados foram transformados, deixaram de ser áreas de vegetação para serem áreas, principalmente áreas de pastagens, áreas agrícolas, mineração, áreas urbanas. E deste total, 1/3 foi transformado nos últimos 36 anos. Então, nós estamos falando de grandes áreas, né, e transformadas, grandes áreas impactadas em um espaço de tempo muito curto. Então, isso, na verdade, é um alerta, é um sinal vermelho para nós repensarmos o uso do território nacional. Agora, falando do aumento da pastagem entre 2000 e 2020, que foi o período em que nós também avaliamos a qualidade das pastagens, no bioma Amazônia, por exemplo, nós saímos de 44 milhões de hectares em 2000 para 54, 55 milhões de hectares em 2020, né? E é onde eu tenho a maior área de pastagem. O que é importante? Bom, e aí, falando, por exemplo, bioma Caatinga, a área ela não mudou muito, né? Nos últimos 20, 21 anos, nós temos cerca de 20 milhões de hectares na forma de pastagens. No bioma Cerrado, nós tivemos, nesses últimos 20 anos, uma pequena redução, saímos de 52 milhões de hectares para cerca de 48. É uma área também, áreas importantes. No Pantanal, nós temos cerca de 2 milhões de hectares, uma área relativamente estável nos últimos 20 anos, né? E a Mata Atlântica, nós reduzimos a área de pastagens de cerca de 40 milhões para 30 milhões de hectares nos últimos 20 anos. Eu aproveito para falar, Marilu, sobre a qualidade. O que nós percebemos é que a qualidade das pastagens... Laerte, antes da gente falar da qualidade, posso dar aqui, só reforçando, você falou dos últimos 20 anos, eu vou falar de 85 a 2020, em relação a percentual. Pode ser só para acrescentar, que eu estou com o mapa também aberto, pode ser? Tá. Eu tenho aqui. Aí eu não tenho esse detalhe agora, bioma por bioma. Não, eu só vou acrescentar. Eu tenho aqui, eu só vou acrescentar o mapeamento de pastagem por bioma de 85 a 2020. Tem aqui um crescimento no Brasil de 39,1%, como eu já havia dito. Amazônia, mais de 206%. O Cerrado, mais 23%. O Pantanal cresceu 263%. A Caatinga, 48%. E também aqui, como você falou, que teve uma redução, a Mata Atlântica, menos 29%. Apenas para acrescentar esse dado, né, para o ouvinte também ter ideia, desde o início da pesquisa até agora, né, de 85 a 2020. Só para acrescentar, Laerte, são outros dados, mas agora sim, fale da qualidade. Você localizei esses dados. Agora, falando da qualidade de pastagem, nós fizemos, né, o MAP Biomas, fez um levantamento inédito da qualidade da pastagem nos últimos 20 anos. Tá? E o que eu diria que a gente tem aí uma mensagem positiva, é que a gente está percebendo que a qualidade das pastagens está melhorando. Né? Nós tivemos, quando a gente pensa em Brasil como um todo, nós tivemos uma redução significativa daquelas pastagens consideradas severamente degradadas, né? Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento de pastagens melhor manejadas, pastagens com maior vigor vegetativo. Isso a gente observa principalmente no bioma Amazônia e também no bioma Cerrado. Então, a gente percebe que a pecuária no Brasil, a atividade pecuária, está, ainda que muito lentamente, né, se tornando mais profissional e tendo mais preocupação, por exemplo, em ser uma atividade mais eficiente do ponto de vista de uso de terras, né, do ponto de vista de produtividade, e isso é importante, porque nós temos aí, então, ganhos econômicos, mas também ganhos ambientais.
queria que você falasse o impacto, né, sobre exatamente essa qualidade, né, que vocês analisaram, né, as áreas sem degradação, com degradação intermediária e severamente degradado, né? Vocês acabaram também, a partir daí, sabendo exatamente qual que é a qualidade. Agora, qual que é o impacto, né, da não qualidade, né, desse pasto para o meio ambiente? Bom, o pasto, né, um pasto degradado significa, né, e dependendo do estágio da degradação, que o solo também está comprometido. Então, significa que os estoques de carbono encontrados no solo vão ser reduzidos. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que um pasto mais degradado, um pasto ou em estágios avançados de degradação, ele vai ser um emissor, né? Ele vai contribuir para a emissão de gases de efeito estufa. Ele vai contribuir, por exemplo, para sequestrar menos carbono no solo, e isso, né, tem um impacto ambiental considerável. Perfeito. E Laerte, eu estava lendo, inclusive, algumas já entrevistas que você já deu, né, para a imprensa, inclusive. Eu vou dar um dado aqui, eu queria que você comentasse, né, de 85 a 2020, pelo menos 252 milhões de hectares são ou já foram pastagem, né, a partir da análise de imagens do satélite, vocês conseguiram aí detectar duas fases distintas no processo de conversão, né, que transformou aí quase um terço do país em pastagens nesse período, como você disse. Agora, ele foi mais intenso entre 85 e 2006, não é isso? Registrou-se aí 46,3% na extensão ocupada por pastagens. Em meados dos anos 2000, a área total de pastagens parou de crescer e até encolheu, registrando aí a retração de 5% de 2005 a 2020. Agora, essa aparente estabilidade, o que significa? Bom, em geral, né, nas fronteiras agrícolas, o primeiro uso, a primeira conversão de áreas naturais é para pastagem, né? E à medida que a fronteira agrícola avança, áreas que foram originalmente convertidas para pastagem são utilizadas para outros fins. Por exemplo, agricultura anual, soja, por exemplo, cana. Então, o que a gente percebe é que, quando a gente considera, desde 1985, como você ressaltou, nós tivemos cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, né? A gente está falando aí praticamente um terço do país, em algum momento foi pastagem. Agora, existe uma dinâmica muito acelerada em que eu tenho expansão das pastagens, principalmente, né, essa expansão ao longo dos anos foi se dando na região centro-oeste, região norte, né, principalmente, enfim, o bioma Amazônia. Nós tivemos ali uma expansão das áreas de pastagem, enquanto, por exemplo, no bioma Mata Atlântica, na região mais sul do país, as áreas de pastagem foram sendo substituídas por outros usos, né? Então, há uma dinâmica. Agora, novamente, no primeiro momento, em geral, a conversão da terra, a conversão da vegetação natural é para pastagem, né? E isso se explica pelo fato de que ocupar uma área com pastagem é mais barato. E você ocupa a área, né? Você, de fato, toma posse da área. Depois, essa área vai progressivamente passando para outros usos. Agora, essa estabilidade que a gente vê na área de pastagem, eu vejo isso como um aspecto positivo. Significa que nós estamos, né, acelerando a conversão de áreas já abertas na forma de pastagem para outros usos, e isso significa que nós, de alguma forma, né, isso está relacionado à diminuição de desmatamento que a gente viu em anos recentes. Agora, infelizmente, o desmatamento voltou a crescer. Mas um ponto, uma mensagem fundamental aqui, Marilu, é para dizer o seguinte, que a área de pastagem aberta no país, as áreas já abertas, elas são suficientes para nós aumentarmos a nossa produção de alimentos, né? Tanto na agricultura, por exemplo, soja, quanto na produção de carne e leite, produtos pecuários. Então, nós podemos aumentar a nossa produção de alimentos em pelo menos 3 vezes
sem ter que desmatar novas áreas. Então, isso é muito importante. A gente vê áreas de pastagens no bioma cerrado, por exemplo, sendo utilizadas, né, para outros usos. Estamos também, no âmbito do MAP Biomas, buscando entender qual é o potencial das áreas já abertas como pastagem para servirem, por exemplo, de expansão para a soja, quer dizer, qual é a aptidão destas áreas para a agricultura. Nós temos que pensar no país, por exemplo, em consórcios, né, integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos que otimizar, utilizar com mais inteligência territorial as áreas já abertas, né? Entendi. Laerte, te preocupa o fato da Amazônia ser o bioma com maior extensão de pastagem, já que a Amazônia aí está no foco das preocupações, inclusive mundiais? Sim, com certeza, né? Inclusive, né, se a gente pensar nas áreas de transição entre biomas Cerrado e Amazônia, é onde a gente tem uma persistência de pastagens de menor qualidade. Então, esse aumento da área de pastagem na Amazônia é bastante preocupante, né? E o que a gente percebe é que nós precisamos reforçar políticas públicas, novamente, no sentido de ocupar melhor as áreas já abertas, recuperar pastagens degradadas, né? Isso é importante, porque se nós recuperamos pastagens degradadas, nós estamos, obviamente, tornando o uso da terra aberta mais eficiente, com maiores ganhos econômicos, mas também estamos contribuindo para a redução de gases de efeito estufa, de emissão de gases de efeito estufa. Aliás, é importante dizer que quando a gente pensa nos acordos internacionais, uma das principais metas ou compromissos do Brasil no que diz respeito às mudanças climáticas é a recuperação de pastagens degradadas. Então, esse aumento muito significativo na área de pastagem na Amazônia nos últimos 20 anos quer dizer que nós estamos, ao invés de recuperar a pastagem degradada, nós estamos abrindo novas áreas de pastagem. Então, nós temos que ter políticas públicas, mas também investimentos públicos e privados para a recuperação destas áreas de pastagens, né? Exato. Inclusive, existem iniciativas particulares, né? A gente cita aqui o Sebastião Salgado, né? O fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou uma área exatamente de pastagem lá em Minas Gerais da família, virou aí um oásis, né? Quer dizer, existe também essas iniciativas, né? Das pessoas se conscientizarem. Isso tem que ser, na verdade, um movimento que envolva toda a sociedade, né? Nós temos que nos conscientizar de que as mudanças ambientais em curso, elas são muito graves, né? A gente costumava, talvez há 10 anos, a gente falava, nós precisamos pensar nas futuras gerações. Eu diria que as mudanças climáticas já estão acontecendo e afetando a nossa geração, né? As gerações atuais. Então, nós precisamos ter um entendimento, e aí é um entendimento da sociedade como um todo. As políticas públicas, elas são decorrências de posicionamentos da sociedade, que nós precisamos aliar cada vez mais produção de alimentos com conservação ambiental. O Brasil, né, toda essa área de pastagem aberta, significa que o Brasil, né, ao longo dos anos, né, ao longo dos últimos 50 anos, se tornou uma potência, né, a principal potência agrícola tropical do mundo, né? Isso não é pouca coisa, né? O que o país fez, né? O tanto de pesquisa que tem por trás dessa pujança na produção de alimentos, né? Nós nos tornamos de importador de alimentos na década de 70 a um grande exportador de alimentos, né, em tempos atuais. Isso é um grande feito que tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado. Agora, o grande desafio, o próximo salto para o país é se tornar essa potência produtora de alimentos, mas de forma ambientalmente sustentável. Então, esse no meu entendimento, é o grande destino do país, né? Se tornar uma potência agroambiental. E, de certa forma, né, nos últimos anos, agora em anos recentes, nós estamos vendo, né, posicionamentos, principalmente do governo, num sentido contrário, e isso é tolice, e eu estou falando do ponto de vista econômico, né? O grande
o futuro do país é na bioeconomia. Então, nós temos que, na verdade, ocupar melhor as áreas, utilizar melhor as áreas já abertas, diminuir os desmatamentos, né? A redução de desmatamentos e um protagonismo maior do país na redução de emissões passa por um uso mais eficaz das áreas de pastagens. Realmente, às vezes não, muitas vezes é o próprio tiro no pé, né, do agronegócio. Com certeza, Marilu, com certeza. Hoje nós temos, né, se a gente pensar em lotação bovina média para o país, nós estamos falando em torno de uma cabeça, né, por hectare, ou seja, uma vaca, um boi ocupando um campo de futebol. Com algum esforço direcionado, novamente, depende de políticas públicas, depende de investimentos e depende de uma conscientização como um todo da sociedade, nós poderíamos ter 2 bois neste mesmo hectare. E isso é o que a gente chama de efeito poupa-terra, ou seja, eu consigo aumentar a produção, né, reduzindo a área ocupada. As pastagens precisam ser entendidas como grandes reservas de terras para outros usos. Então, novamente, isso passa por políticas públicas. Eu diria que nós temos políticas públicas interessantes no Brasil nesse sentido, e aqui eu cito o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, em que tem como um dos objetivos a recuperação de pastagens degradadas. E o Brasil, nos últimos 10 anos, fez um esforço e conseguiu resultados interessantes. Os nossos dados, por exemplo, mostram que entre 2010 e 2018, cerca de 27 milhões de hectares de pastagens deixaram de ser degradadas. Isso é um feito gigantesco, que tem que ser celebrado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda cerca de 40 milhões de hectares de pastagens, né, com indícios severos de degradação. Isso é praticamente toda a área de agricultura, né? Se a gente pensar em grãos, é toda a área de grãos. Então, nós estamos falando ainda de áreas muito grandes que precisam ser recuperadas, né? E eu quero reforçar, fazer um convite a todos que nos escutam para acessarem a plataforma do MAP Biomas, mapbiomas.org. Esses dados todos, os mapas, são todos públicos, gratuitos. A plataforma MAP Biomas, MAP, né, M-A-P, Biomas, tudo junto, .org, essa plataforma ela é bastante amigável, bastante acessível, né, e é importante nós conhecermos o território nacional. Então, eu diria que o MAP Biomas, que é uma organização, é uma sem fins lucrativos, é uma iniciativa, é uma rede que é integrada por universidades, por empresas de tecnologia, por ONGs, né, sem fins lucrativos, tem feito aí um grande serviço ao país, porque por meio dos mapas do MAP Biomas nós estamos conseguindo conhecer melhor o nosso território, compreender as transformações desse território e entender o que é necessário, o que é possível fazer para nós utilizarmos de uma forma mais otimizada esse território. Perfeito, tá certo, Laerte, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando, né, que boa parte do nosso território produz commodities, né, não produz aqui alimentos para a população brasileira, mas isso é um outro tema que a gente, em outra oportunidade, pode discutir, né, Laerte? Mas, Marilu, esse é um tema que deveria nos envergonhar a todos, né? Essa potência produtora de alimentos, e nós estamos com cerca de 20 milhões de pessoas passando fome. Deveria assustar a todos aquelas imagens de pessoas buscando ossos. O nosso país não merece isso. Exatamente. O negócio, que é um orgulho desse país, não merece isso. Eu diria, Laerte, desculpe, infelizmente ficou só nesse finalzinho esse debate, mas é muito importante que a gente traga também a agricultura familiar. E a agricultura familiar é que alimenta o nosso povo, né, na realidade, porque o agronegócio, ele exporta, né, a soja, os grãos, enfim, não alimenta o nosso povo. Eu só queria fazer esse adendo, né, Laerte, porque também é um dado
que a gente tem divulgado também aqui com outros especialistas, e é importante a gente deixar também isso claro, né? Que quem sustenta aqui a população brasileira é, inclusive, a agricultura familiar, e nesse momento em que as pessoas estão passando fome, entidades da sociedade civil é que estão socorrendo essas pessoas famintas. Podemos citar o MST, podemos citar o MTST também, podemos citar várias iniciativas, né, da sociedade civil que estão acudindo essas pessoas que estão procurando ossos, né, pelos caminhões no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em várias partes do Brasil. Então, desculpe só fazer esse adendo aqui, você bem lembrou, realmente a gente não pode deixar de falar desse momento em que as pessoas estão realmente famintas no Brasil, passando fome, e a gente está falando do importante a gente, né, salientar, e você, que bom que salientou agora neste final, Laerte, muitíssimo obrigada pela sua Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com você, falar com todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e eu fico à disposição. Eu acho que nós temos muito mais para conversar, e eu só queria, em um último ponto, chamar a atenção para o fato que os mapas do MAP Biomas têm hoje uma precisão de 1 hectare. Ou seja, as informações que nós estamos produzindo, elas são úteis, né, para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar. E, para mim, eu diria que esse é um objetivo pessoal. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Eu espero que até o ano que vem nós estejamos falando de uma precisão de 0,1 hectare. Ou seja, nós temos que prover esse agricultor familiar com informações precisas para que ele possa também ter um melhor manejo, um melhor uso da sua terra. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço para você. A gente falou aqui com o Laerte Ferreira, professor e pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás e coordenador do levantamento de pastagens do MAP Biomas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.